Urgente. A torcida do Botafogo ainda está em êxtase com a glória eterna. Mas os bastidores do glorioso acabam de entrar em ebulição. O xerife, o campeão, o cara que botou ordem na nossa zaga quer ficar. Mas o preço disso pode ser alto demais. O Botafogo avançou pela renovação de Alexander Barbosa. Só que tem um detalhe salgado no meio do caminho que pode mudar tudo. Será que vamos perder mais um líder? O conflito central que assombra os bastidores de General Severiano ganha contornos dramáticos quando analisamos a situação do zagueiro Alexander Barbosa. O argentino de 30 anos de idade consolidou-se como um pilar inabalável no esquema tático da equipe, ostentando o status de titular absoluto e posicionando-se como a peça-chave fundamental para a conquista histórica do título da Copa Libertadores da América. Embora o defensor já tenha manifestado publicamente que ama o clube e possui o desejo genuíno de renovar seu vínculo para as próximas temporadas, o staff do jogador não está de brincadeira e apresentou exigências que estremeceram a cúpula alvinegra. A pedida salarial de Barbosa é formulada especificamente para colocar o atleta no topo absoluto da folha de pagamento do elenco profissional, exigindo cifras que rivalizam com as maiores estrelas do futebol sul-americano. Estamos falando de um dos maiores salários de toda a história do clube, uma remuneração que elevaria o patamar financeiro do defensor a níveis poucas vezes vistos no futebol brasileiro. E aqui vem a revolta que toma conta do torcedor e dos conselheiros. O Botafogo quer o jogador desesperadamente e valoriza imensamente o título conquistado com seu suor. Mas a diretoria vê essa cifra astronômica como algo quase inalcançável diante do orçamento planejado para os próximos anos. A negociação avançou em termos de tempo de contrato e cláusulas de desempenho? Sim, houve um progresso nas conversas preliminares entre as partes interessadas. Mas o desfecho está longe de ser um final feliz rápido, pois o impasse financeiro criou um abismo entre o que o clube pode oferecer e o que o zagueiro acredita merecer, após levantar a taça mais cobiçada do continente. A complexidade dessa renovação reside no fato de que o defensor de 30 anos entende que este é o momento de sua valorização máxima, enquanto a gestão financeira do clube tenta equilibrar o reconhecimento técnico com a sustentabilidade econômica. Essa queda de braço intensifica o clima de incerteza, pois a diferença entre a proposta e a contraproposta envolve valores que ultrapassam o teto salarial estabelecido anteriormente, gerando um debate acalorado sobre o sacrifício financeiro que o clube deve fazer para manter sua liderança defensiva. Cada reunião entre os representantes do argentino e os executivos de futebol revela novas barreiras, tornando o processo de assinatura de um novo vínculo um verdadeiro teste de paciência e estratégia comercial. A torcida observa com apreensão, sabendo que a permanência do xerife depende agora de um acerto numérico que o Botafogo ainda não sabe se pode sustentar, sem comprometer outras áreas do departamento de futebol. O impasse se torna mais profundo à medida que as exigências contratuais são detalhadas, incluindo bônus por metas atingidas e luvas de assinatura que elevam ainda mais o custo total da operação, fazendo com que a negociação se arraste por semanas sem uma solução imediata no horizonte. O trauma de Marlon Freitas é um fantasma que ainda ronda os corredores de General Severiano. E por que isso preocupa tanto a cada um de nós torcedores apaixonados? Porque a ferida ainda está aberta e sangra profundamente no coração da arquibancada alvinegra, que ainda tenta processar a perda de um dos seus maiores pilares técnicos e emocionais. Acabamos de perder o capitão Marlon Freitas para o Palmeiras em uma transação que deixou um vácuo de liderança e uma sensação de vulnerabilidade extrema em um momento em que deveríamos estar comemorando o auge da nossa história recente. A torcida não aguenta mais ver o elenco campeão sendo desfeito ou entrando em leilão, como se as nossas conquistas fossem apenas vitrines para o enriquecimento de rivais diretos ou clubes estrangeiros que veem no nosso sucesso uma oportunidade de saque técnico. O Botafogo está tentando segurar suas referências com unhas e dentes, buscando manter a espinha dorsal que nos levou ao topo do continente,
Mas o mercado e as exigências financeiras estão jogando contra de uma forma avassaladora e cruel para quem deseja estabilidade. Este cenário de desmanche iminente gera uma revolta legítima, pois o torcedor sente que o planejamento para a próxima temporada está sendo ameaçado por cifras astronômicas e pela ganância de agentes que não respeitam a história que foi construída no campo. A saída de um líder do calibre de um capitão enfraquece não apenas a tática de jogo, mas desestrutura o vestiário e mina a confiança de um grupo que precisa de referências sólidas para continuar vencendo. É inadmissível que um clube que acaba de atingir a glória máxima tenha que se desdobrar em explicações para justificar a saída de seus expoentes máximos para competidores nacionais que utilizam o poderio econômico como arma de guerra. A frustração aumenta quando percebemos que a estrutura financeira necessária para cobrir essas ofertas muitas vezes foge da realidade responsável que a gestão tenta implementar, criando um dilema ético e profissional entre o coração do torcedor e o bolso do administrador. O medo constante de que cada destaque individual se torne alvo de uma proposta irrecusável transforma o prazer de ver o time jogar em uma ansiedade constante sobre quem será o próximo a arrumar as malas. O sentimento de traição desportiva flutua no ar quando vemos que a valorização excessiva do dinheiro atropela o projeto esportivo que deveria ser prioridade absoluta para quem acaba de conquistar a América. Cada especulação que surge na imprensa é recebida como um golpe baixo em uma torcida que já sofreu demais e que agora, no momento da glória, esperava colher os frutos da continuidade e não a amargura da despedida forçada de seus heróis. O mercado do futebol age de maneira predatória, e o fato de as exigências salariais subirem ao primeiro sinal de sucesso cria uma inflação interna que ameaça a saúde do clube a longo prazo, forçando escolhas difíceis que podem comprometer o desempenho nas próximas competições. Essa instabilidade emocional e técnica é o que mais dói no torcedor, que se vê obrigado a acompanhar uma negociação interminável, onde o amor à camisa parece ser o fator de menor importância diante das tabelas de rendimentos e comissões. A luta para preservar a identidade vencedora deste grupo esbarra na frieza dos números e na ambição desmedida que muitas vezes ignora o legado deixado em campo em troca de um contrato mais vantajoso em outras praças. O torcedor botafoguense exige respeito e exige que a diretoria encontre formas de blindar esse elenco, pois ver o time campeão ser fatiado e vendido, peça por peça, é uma tortura que ninguém merece suportar depois de esperar tanto tempo pela redenção. Outro paredão na mira. David Ricardo. E não para por aí. Enquanto briga para manter o Barbosa, o Botafogo teve que bater o pé e recusar uma nova investida do Torino, da Itália, pelo David Ricardo. O clube já avisou, não sai barato. Mas fica a pergunta, até quando o Botafogo vai conseguir resistir ao assédio europeu e às pedidas astronômicas de quem já está aqui? Barbosa merece ser um dos mais bem pagos do time pelo que jogou na Libertadores? Ou ele está esticando demais a corda? Perder ele agora seria um desastre para o planejamento de 2026. Barbosa merece ser um dos mais bem pagos do time pelo que jogou na Libertadores? Ou ele está esticando demais a corda? Perder ele agora seria um desastre para o planejamento de 2026. A pergunta que não quer calar nos corredores de General Severiano e que tira o sono de cada botafoguense é se o reconhecimento financeiro deve ultrapassar todos os limites da lógica orçamentária para garantir a permanência de um pilar defensivo tão fundamental. Estamos falando de um atleta que entregou alma e sangue em cada dividida, que se tornou a personificação da garra alvinegra na conquista da América, mas que agora coloca a diretoria contra a parede com uma exigência que pode desequilibrar toda a estrutura salarial do clube. Se aceitarmos pagar o que ele pede, estaremos fazendo justiça ao seu desempenho em campo, ou estaremos abrindo um precedente perigoso onde nenhum teto financeiro será respeitado daqui para frente? Por outro lado, a possibilidade de ver o nosso xerife fora do elenco é um cenário que beira o apocalipse técnico,
pois encontrar um substituto com a mesma liderança, imposição física e identificação com a camisa no mercado atual é uma tarefa que custaria milhões em transferências e tempo de adaptação. E não temos. Perder uma referência desse porte no exato momento em que precisamos consolidar nossa hegemonia seria um golpe fatal nas pretensões de conquistas para o ano de 2026, deixando a zaga exposta e a torcida em um estado de revolta absoluta contra a gestão. É um jogo de xadrez, onde cada movimento tem um custo altíssimo. Ou o Botafogo arrisca a saúde financeira para manter o ídolo, ou arrisca o sucesso esportivo ao deixar partir o homem que comandou a defesa campeã. O dilema é cruel, e a pressão das redes sociais só aumenta, pois ninguém quer ver o time campeão ser desmontado por questões de cifras e porcentagens enquanto os rivais se reforçam. Comenta aqui embaixo. Você daria o aumento que o Barbosa quer ou ninguém é insubstituível dentro de um planejamento profissional? Você acha que ele vale cada centavo desse esforço astronômico? Ou o clube deve manter a postura firme e não ceder às chantagens financeiras de staff? A sua opinião é fundamental para medirmos a temperatura dessa crise, que pode mudar os rumos do nosso futuro imediato. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações, porque essa novela está só começando, os bastidores estão fervendo como nunca, e eu volto com qualquer atualização bombástica sobre esse impasse que está parando o mundo do futebol.